Boa noite a todas, todos e todes. É com muito prazer que nós damos início à quarta mesa redonda do projeto de extensão De Vistas, Visualidades Amazônicas, Outros Caminhos na História da Arte a partir de olhares decoloniais. O projeto é coordenado pela professora doutora Pritama Brossolo, do Departamento de Arte e Visuais da Universidade Federal de Rondônia, o DAVMIR, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Assuntos Estudantis, PROCEA. O projeto conta com 5 mesas redondas em diálogo com artistas, professores, pesquisadores dos diferentes estados da região norte brasileira, ecoando as pesquisas regionais, divulgando e compartilhando o conhecimento adquirido por uma rede de pesquisadores e artistas que investigam a Amazônia e as visualidades nela presentes. Nessa proposta, embarcamos nas produções artísticas de uma Amazônia urbana, rural, ribeirinha e indígena, plural, a partir das narrativas visuais para compreender os apagamentos das histórias de povos amazônicos e seus legados silenciados. Assim, visibilizamos aqueles que se estão marginalizados dentro do campo da história da arte a partir de olhares decoloniais. Hoje, nós vamos conversar com as professoras doutoras Clícia Coelho e Silvia Marques. As duas são do Amapá. Eu sou Leandro Rafael, do PGE-USP, e vou mediar a conversa com vocês como membro do projeto de extensão. E aí, como a gente já tinha falado, quem vai começar é a Silvia. Tá tudo bem para ti, Silvia? Teu áudio está fechado. Boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo. Tá. Já quer que eu coloque a tua apresentação? Por favor. Então, vamos lá. Estão vendo? Agora sim. Vou maximizar aqui. Só um instantinho. Pronto, Silvia. Pronto. Boa noite a todos, a todas que tiraram seu tempinho hoje para estar conosco, né? Antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de me autodescrever, né? Da autodescrição. Eu sou uma mulher negra, não retinta, tenho cabelos curtos e grisalhos, estou com um batom vermelho, brincos, pratas, estou com uma camiseta de cor rosa fúcsia, né? Atrás de mim uma parede branca com um pequeno detalhe que é um suporte de óculos, né? E que hoje tem a alegria de estar com vocês aqui. O que eu venho conversar com vocês, né, já adiantando, vai estar num artigo de um congresso promovido pela USP, de História da Arte, né, e que depois, em breve tempo, além do vídeo, né, a escrita também vai estar disponível para vocês. Então, o que eu começo com o título, o que se passa e o que permanece entre a cidade ateliê e as poéticas sociais. Eu vou aqui, deixa eu ver aqui, eu queria reduzir para entrar no meu texto. Como é que eu faço aqui, Rafael? Está aqui, não consigo acessar. É possível tirar um pouco? É só da ESC na tua tela que ela deve ir automaticamente. Okay. Enquanto a Silvia se encontra, eu acho que a Eduarda está com o microfone ligado. Se puder desligar, está dando um pouquinho de interferência. Então, né, eu vou ler porque o meu espírito entusiasta, eu fico muito empolgada e falo muito além da conta. Então, eu fiz um texto, né, para que a gente possa ir com mais brevidade. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores dessa mesa, Pritama, Rafael e Marina. Falo sem sobrenome para justamente criar esse grau de intimidade e afetividade que a gente está construindo durante esse ano. Então, os chamo pelo primeiro nome. Agradeço igualmente a presença da minha querida amiga, professora Clícia, que aceitou o convite para estar comigo hoje nessa mesa, assim como os vários alunos e ex-alunos, colegas e amigos presentes. Visualidades no Amapá,
título escolhido para esse encontro serviu como inspiração para detalhar ideias e sentimentos que abrigam investigações e a minha prática educativa no curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal do Amapá. Aqui faço apontamentos, notas que acionam compreensão dos percursos que plasmam e demandam visualidades como meio para pensar, sentir e refletir com a Amazônia amapaense. Nesse mesmo compasso, intento despertar descolamentos teóricos, metodológicos, conceituais que penetram a mente e vocabulários, impulsionando e vocabulários acadêmicos, impulsionando e inventando deslocamentos analíticos quando se trata de argumentar compreensões sobre a arte, educação e aspectos sociais que corroboram para dinamizar essas ideias em redes de interlocução. Assim, o que me toca são processos ontológicos que me levam a enxergar a experiência ordinária e suas produções de sentidos. Assim, contar outras histórias outras, para sentir e pensar novas questões sobre as lógicas que compõem as visualidades da Amazônia amapaense. Reitero. Como as ideias não surgem do nada, elas se mostram pelas experiências da existência. Então, em primeiro lugar, eu vou considerar o saber fazer ordinário como campo de produção de sentidos. Produção de sentidos e não significados, que tem um distanciamento que depois eu vou tratar mais na frente. Segundo, experimentações se vinculam aos aprendizados sensoriais. E terceiro, a dimensão poética, que é dinamizada pela solidariedade, pelo desejo e comunicação. Esses apontamentos acompanham uma lógica de pertencer à cidade que eu chamo de cidade ateliê. Esse conceito foi trabalhado na minha tese de doutorado, em sociologia, que justamente queria saber o que as pessoas faziam na rua. O que os artistas faziam na rua, como performer, arte contemporânea e etc. Então, as ações artísticas funcionam, operacionalizam a produção estética, ativando as interações com a vida e expressando, penetrando nas subjetividades como poéticas sociais, que é atravessada pela cognição sensorial. Esse processo se reverte em repertórios portáteis, tanto individual quanto coletivo, do convívio. Por sua vez, repertórios portáteis, não lineares, nem tampouco unilaterais, estabelecendo fonte ou função segura de vermos ou produzirmos. Essa prerrogativa nos leva a considerar que as visualidades são processos de aprendizados, ou seja, o olhar é socialmente produzido. Modos de ver, ou visualidades, têm a ver com dinamismos viscerais a partir das interações sociais. Forte teor imagético e inventivo, repleto de intensidades de sentidos com a possibilidade radical da experiência. Então, essa foi eu poderia dizer, um resumo do que é que eu comecei a enxergar nessa pesquisa que eu fiz. Então, Rafael, gentileza, pode passar? Então, enxergar essas poéticas sociais que habitam o espaço urbano é sentir as produções estéticas do convívio, evocando as experiências portáteis, individuais e coletivas que forjam com a cidade ateliê. Pode passar? Então, a primeira artista que eu acompanhei em 2014 era uma instalação interativa pelos rios da Amazônia dentro de um barco. E de todos tinham uma instalação, eram comidas,
muitos objetos, muitas questões, mas teve um em específico, né, que me chamou muita atenção, mas não me chamou atenção no sentido de me impactar no corpo. Eu me incomodei com aquela instalação. De imediato, aqui logo na primeira embaixo, né, na primeira embaixo na imagem, era tão desorganizado, era tão feia a instalação, que eu pensava que era um depósito. Era um monte de papel, um monte de cascabu de planta, de plástico. Era uma coisa assim que não me agradava, me incomodou bastante. E eu achei que era um depósito, né? Mas depois eu fui olhar com mais cuidado, né? Depois de conversar com as pessoas, com a artista chamada Mapige, eu comecei a perceber que não era depósito, era instalação. Tinha pedaços de cabelo, né, perucas. E aí eu vi que era uma instalação e que tratava sobre mulheres escalpeladas na Amazônia, né? Esse foi o primeiro impacto. Uma estética que eu chamo posteriormente de uma estética do instantâneo, né? Pode passar? Depois, né, com o tempo, eu encontro na mesma pesquisa um artista performer, que sai às ruas da cidade de Macapá com uma roupa travestido, do jeito que você está vendo, pode passar, a rua pela cidade, pode passar, encontrando as pessoas. As pessoas gritavam, diziam, é o herói da Amazônia, é o homem açaí, né? Nós estamos só o bagaço dentro aqui, retiram tudo da gente, da Amazônia, fazendo alusão que a roupa era toda bordada com caroços de açaí, né, triturados, e eles conversavam, as pessoas na rua, né, gritando que a Amazônia estava igualmente aquela roupa, que estavam tirando o açaí da Amazônia e colocando para ser fitness, né? Há uma polêmica muito grande, né? Que a diferenciação de como a gente vivencia o alimento do açaí na Amazônia, né? E como ele ficou espetacularizado para o ramo fitness. Essa, em específico, as pessoas se identificavam direto, né? E que eu comecei a chamar, né, que é de uma identificação e presença do objeto. Então, possivelmente, em outros lugares, a interlocução com essa obra seria diferente. Então, a Mapige, com essa dimensão de uma estética, de um saber fazer instantâneo do jeito que está, como eu identifiquei, e o Naldo Martins, que é o performer, né, com essa dimensão de identificação da eficácia simbólica, ritualística da performance, né? Pode passar. Mais recentemente, né, aqui é o Naldo Martins, né, passando pelas ruas da cidade, pode passar. Então, eu fiquei pensando, né, mais recentemente, pode passar, Rafael, essa e depois a gente volta para essa pergunta. Recentemente, eu estou com a artista fazendo algum acompanhamento de pesquisa em arte com a Tobre, né? É um artista visual amapaense, né, que está numa dimensão aí de entendimento sobre a sua poética. Ela é artista visual, produz imagens e produz impressões em objetos, matérias que ela mesma produz. Essa que está na mão na primeira imagem, ela fez a partir eu chamo de grude, né? Mas ela remeteu a goma, ela fazendo um caldo como uma goma, né? Como a gente come no tacacá, e ela faz uma película e imprime todas as imagerias que ela tem do seu lugar, né? Ela é quilombola, né, do município de Calçoene, aqui no Amapá.
Nessa segunda imagem, que ela imprimiu a partir dessa película, que é feita com goma de tapioca, né? E também ela remeteu a quando ela fazia a escola, o ensino fundamental, né? E ela dizia: tem uma película que a gente coloca cola na mão, eu vou fazer isso lembrando disso, e vou imprimir essas minhas imagerias que eu tenho da minha vida na minha comunidade, né? E aí ela imprime aqui uma participação dos indígenas, que foi um evento muito grande, que ocorreu no Amapá, não recordo o ano agora, que foi o chamado, né? Foi da América Latina, a Biayala, então estavam todos os indígenas ali, representando algumas comunidades do Amapá, né? Pará e outros países e estado do Brasil. A Tobre, ela faz essa dimensão considerando uma densidade, além da materialidade, uma densidade de luz. Por que isso? Pode passar, Rafael? Agora não, deixa só... Calçoene tem um sítio arqueológico com 127 monolíticos que não sabe de onde saíram, né? Há muita especulação, não há estudos mais aprofundados sobre isso. E esses monolíticos, eles servem como um observatório climático do tempo, né, da luz. Então, nesse específico lugar, produzia uma experiência com o meio ambiente que a gente hoje praticamente nós perdemos. A Eduarda faz essa evocação ancestrais, tanto quilombola quanto de apreensão indígena ou ameríndia, né, e coloca nos trabalhos dela. O vídeo, Rafael, por favor, vê se passa, né? Eu cortei. Chamado Resíduo. Pobre faz esse recorte denso de cores azul e cinza, penetrando o espaço da luz, de observação subjetiva, que ela vivenciou em Calçoene, e impregna essa inscrição no seu vídeo. Uma mistura de águas dos rios e do oceano que banha o quilombo do Cunani. Eduarda faz uma evocação da própria experiência com a vida. E a existência dentro do aspecto de percepção e subjetividade capturada na trajetória de vida e que hoje compõe seus repertórios visuais. Esse vídeo, ele está com o nome Resíduo no YouTube.
Eu queria, Rafael, que se você antes disso, então eu queria pensar, quando eu vi essas três, né, aí é um recorte bem recortado, né, da tese. Então, justamente depois dessas três compilações que eu fiz, né, eu cheguei a uma conclusão, né, a um finito de pesquisa, atribuindo que as experiências e as vivências são produções de subjetividades e de visualidades. Aí eu perguntei, será possível que as pessoas desprezam tanto o que vivem na cidade, né, nessa cidade, ateliê, esses simbólicos? Então, a partir de então, né, depois de finalizar, eu começo a me perguntar a respeito das experiências que experiências são essas que se contrapõem aos modelos normativos de ser a cidade, a partir dos estilos de vida múltiplos situados, porém articulados com experiências rebeldes, esperançosas de uma materialidade que impulsionam viver radicalmente a existência real. Todo esse pensamento, né, ele vem justamente se contrapor, né, ou entrar em confronto com o sistema das artes, que classifica, muito embora ainda busque uma classificação mais liberta ou mais autônoma, mas a arte contemporânea ela tem os conceitos e ela tem algumas diretrizes que, como o Rohard Becker diz, é esse sistema, né? Ou ainda além dele, o próprio Bourdieu diz, é um campo, né? Então, eu a partir dessas dimensões da MAPIGE, que você tem uma expressão que eu vi lá e pontuei como instantânea de fazer arte, né? A do Naldo Martins, de comunicação direta com o público, né? E da Tobre, que chama uma ancestralidade evocada pela percepção. Eu chamo essas coisas de uma estética do convívio, né? E uma dimensão das poéticas sociais, ou seja, todo mundo pode fazer arte. Então, pode passar, Rafael. Foi aí que eu comecei a trabalhar justamente com essa dimensão. O que é que tem a ver? Porque as pessoas, quando vem um acidente, né, na rua, colocam uma sinalização. Pode passar. Isso ficava em mim. As pessoas guardam. Nós, sem uma classificação de um olhar educado, seria objetos que passam despercebidos. Mas é uma cidade que se faz pelas pessoas ordinárias. Esses artefatos, eles têm uma estética do convívio, ele tem uma poética social, que necessariamente a gente não precisa elaborar perguntas para quem fez, ou ir às teorias de uma classificação dos expertises e dos iluminados, né? As cidades da Amazônia e a cidade que eu pesquisei, as cidades de modo geral, elas têm essas feituras em todos os lugares. E a partir de então eu começo a fotografar não só a cidade de Macapá, mas toda essa cidade, considerando que há uma estética, né, instantânea, né, uma estética do convívio, né, e uma poética social para se trabalhar a própria ontologia experiencial individual, que também é coletiva. Né? Essa cidade aqui é em Macapá, esses objetos. Pode passar? Né? Isso na margem do rio, à tarde as pessoas passam a noite, né? Aí à tardezinha as pessoas vão tomar café, as pessoas vão
sentar para conversar na beira do rio, aliás, a única capital, né, da Amazônia que é banhada pelo Rio Amazonas. Então, isso é muito interessante, isso é muito estético, né? Uma estética do instantâneo, você faz como está, e, ao mesmo tempo, é uma estética que se preza pelo convívio. E é uma poética social, porque aí a gente pode lançar vários questionamentos, né? Indagar várias apreensões desse processo de feitura. Pode passar. Deixa eu ver aqui. Como a casa, né? Pode ser, não, se a gente for com algumas outras teorias que não sejam antropológicas e de persuasão ontológica, né, que é fundante na minha compreensão dos objetos nas cidades, produzido pelas pessoas ordinárias, a gente pode ir por outros caminhos de interpretação, né? Mas toda uma dimensão ancestral. Caiu um pouco, né? Então, começa. Pode passar, Rafael. É que eu estou entrando também pelo outro, para ver se consigo melhorar. Que agora voltou. Aqui eu tenho, inclusive, fiz um trabalho com um vídeo, né, que está na internet, né, que se chama O Governo Me Deve. Pode passar, Rafael? É uma imagem de uma casa, né, situada na zona norte da cidade. A casa do rapaz é toda, né, mas inteira com essas placas, né? Como eu fiz um trabalho específico com ele, eu sei da história dessa feitura, né? São 22 anos que ele faz essa intervenção na cidade, né? Ele sofreu um acidente e ele, como uma forma de persuasão para que o governo pague a ele, porque ele foi atropelado e ficou restrito às suas ações de trabalho, ele faz essa intervenção para que o governo o pague, né? Para que o governo ele possa ressarcir os prejuízos dele, né? Mas não é só assim, né? Na frente da casa, é dentro da casa também. Ele ainda anda de moto, é o capacete, é a cueca, é a panela de pressão, são os pratos. A casa dele só tem inteiramente essa placa, há 22 anos, né? Inclusive, os vizinhos cedem para ele os terrenos vazios para que ele preencha com essas placas. As pessoas entram com ele na justiça porque ele está poluindo a cidade, outras pessoas, o município, né? Mas é uma estética que é do instantâneo, né? Ele vai montando, né? Que ele tem essa preocupação do convívio e é uma comunicação direta, né? É uma tomada de voz, né? Ninguém autoriza ele a falar, ele toma a voz. Pode passar, Rafael? Então, a partir desses posicionamentos, passa a considerar as recentes pesquisas que venham realizando com esses argumentos, né? Para compreender. Então, essa dimensão do instantâneo. Então, eu começo a fazer essas discussões também no meu fazer educativo, né? Dentro da universidade, para justamente se contrapor esse sistema que ensina, né? Nós, da universidade, ensinamos as pessoas a pensar essa dimensão estética, mas mesmo que esteja dizendo que dissidentes, transgressoras, elas possuem as características que são elaboradas pelo sistema da arte, né? Por vezes considerando que essas dimensões elas não têm uma importância, né? É tanto que nós somos constantemente contestados para dizer que a gente não dá os conteúdos devidos da arte. Isso é um problema, porque esses conteúdos eles estão sedimentados em concursos públicos, sedimentados nas imagerias sobre a Amazônia e, sobretudo, nas percepções de como a gente vê o mundo. Então, hoje em dia, porque nesse momento que a gente está, a Amazônia sofrendo do jeito que está, era para a gente estar saindo nas ruas, destruindo, detonando tudo,
Mas não, a gente ainda insiste que a Amazônia, em algumas pinturas, ainda é linda, ainda é intocável. Essa própria visualidade construída para esse universo da Amazônia é justamente de dizer assim, olha, se vocês não dão conta, vocês acham tão lindo, é porque vocês são puros, né, tão harmônicos, vai ter gente que faça o progresso para vocês. Então, a gente ainda continua onde indígenas não conseguem alimentar seus filhos, amamentar as mães. Tem cidades da Amazônia, especificamente no Amapá, com problemas de minerações terríveis, e a gente ainda considerando as visualidades bucólicas da Amazônia. E é a universidade, em nome de uma arte que é sistematizada, que fortalece isso. Então, essas ideias que eu venho construindo é para dizer que essa estética do convívio, essa dimensão do instantâneo simbólico e eficaz é feita pelas pessoas. E que a gente pode, sim, estudá-las a partir de uma poética social que a gente desconstrua uma visualidade, sem precisar apenas estabelecer o discurso do currículo escolar, mas a gente inventar outros discursos ou outras imagéticas e outras visualidades para a nossa dimensão educativa com arte. Pode passar, Rafael? E aí eu sou aquela que vive sempre fotografando. Aqui tem uma mulher, ela tem 80 anos, e ela borda nas cercas de uma região abandonada. Ela mora dentro, ela faz uma ocupação, a mulher tem 80 anos, mora sozinha. Nunca falei com ela, porque ela não gosta de ficar, de ser celebridade, né? Diferentemente do sistema da arte, que você precisa ganhar, você precisa, né, ter o prazer. Então, gente, ela, entre aspas, ela decora, ela cria uma visualidade para a casa dela. Todos os meses, alguns bimestral, ela muda os bordados com plástico. Ela monta o que vai na rua, pode passar, eu acho que tem mais imagem da casa dela. Né? E ela coloca bem nítido, não entre sem permissão. E ela vai montando essa estética, né, do instantâneo, né? Só que a estética do instantâneo, ela precisa de ter uma comunicação direta. É impactante você ver isso no meio da Amazônia, daquela coisa do urbano e das árvores, tem uma casa que é um quarteirão todo decorado por uma senhora, né? Pode passar. E é lindo. Como é que as pessoas colocam a casa, colocam vaso nas ruas e plantam. Né? Pode passar? Pode passar? Então, esse meu olhar para os artefatos da cidade, produzido pelas pessoas que habitam, são como possibilidades de viver daqueles que, de suas maneiras astuciosas, pertencentes, que falam e sentem a cidade, ao mesmo tempo que narram suas vidas e as vivem em sua intensidade inventiva. Então, aí eu começo a dizer para os alunos e a encorajá-los a começar a pensar das coisas que ele vem das ribeirinhas, de Calçoene, como a Eduarda. Eduarda, depois de 4 anos do curso, foi dizer que morava numa das regiões, ela está aqui me ouvindo, né, que tem uma importância arqueológica para o mundo. E eu só vim saber desse feito, que ela era de lá, inclusive fui visitar com ela faz um mês, eu e a Clícia, né? Como é que a gente não sabe disso? Porque a gente está preocupado em estar no sistema da arte, nos cânones. As pessoas não se encorajam para falar sobre isso. Né? E não é uma questão de identidade, mas é uma questão de você estar no mundo, de tomar a voz e falar por você, não de uma dimensão crítica marxista, né? Ou de uma crítica que parou, né? Marx é evidente da sua importância, mas que para nessa dimensão de que ainda há uma classe. Como é que pode que a gente vai estabelecer uma interlocução com pessoas que narram as vidas e as vivem numa intensidade inventiva? Né? Pode passar, Rafael? E aí eu acho que
a gente tenta, né, que ver os artefatos é surpreender-se ao caminhar pelas ruas da cidade, considerando também aprendizados sensoriais, né? Os nossos aprendizados, cheiros, os sabores, as lembranças, a rememorança de uma experiência ontológica. Eu acho que a gente pouco tem discutido essa experiência ontológica com a vida, né? Com as nossas subjetividades. Né? Uma ontologia que difere totalmente de uma classificação de vocábulo, de conteúdo, de normatização de uma linguagem. Né? Pode pensar? Pode passar? E aí eu começo a ir nas cidades e começar a produzir, né? Imagens e ver e trazer para os alunos nessa dimensão de que os objetos são criados não por pessoas iluminadas, não por pessoas críticas, né? Como é bem fechado, não com uma dimensão específica de representação do mundo, mas, sobretudo, da instantaneidade, do desejo, né? Da própria experiência de se viver e contar sem se preocupar se está feio, bonito, hegemônico, especulativo. Né? É uma dimensão que a gente pode pensar a vida e a existência, sobretudo das visualidades que compõem a produção. Diferente de um pensamento ocidental, hegemônico, né? Que trata a arte num viés de esclarecimento. Essa dimensão, Gessé de Souza, ele faz uma reflexão muito potente, dizendo na tese dele, né, que são os intelectuais que forjam uma maneira de ser. É tanto uma maneira de ser social. Né? E ele faz uma discussão bastante profunda, dizendo que, às vezes, a dimensão crítica que atribuiu à universidade, aos intelectuais especificamente, né, das universidades, uma maneira única de se ver a vida. Né? E ele traz, né, na discussão dele, dizendo que a gente, por exemplo, esqueceu de discutir as questões negras, das migrações e das experiências ontológicas dessas pessoas. Né? Pode passar? Então, eu acho, aí novamente, eu reitero, para finalizar, que estéticas se contrapõem aos modelos normativos de ser a cidade? A cidade é sempre essa do progresso? Essa beleza? A cidade de cimento? A cidade asfaltada? Né? Estilos de vida múltiplos e singulares, modos de viver rebelde, mas modos esperançosos que desconstroem o pleno e o real para colocar em debate o infraordinário. Então, todo mundo produz, não produz com o staff da arte do sistema da arte. E é isso que eu venho discutir no curso de licenciatura e nas minhas proposições de entendimento de visualidades, para colocar em debate o infraordinário, a teoria em ação, o conhecimento em prática, que são os saberes, a comunicação com a circulação, não há uma linguagem definida, né? Para uma compreensão que eu considero de antivisualidade, que as pessoas possuem sua visualidade. A questão é que essa visualidade formatada, ela é ensinada insistentemente nos cursos educativos, na escola de ensino básico e, sobretudo, na formação de professores. Por mais que a gente diga que a gente está buscando outras compreensões. Pode passar, Rafael? Pode passar, que aí é justamente isso. É uma estética da convivência, né? Ao mesmo tempo, quem olha para esse espelho, né? Ao mesmo tempo que você tem um horizonte, uma vida, ela não é levada em conta
porque a gente desconsidera uma ontologia específica e encaixa ela numa dimensão sistemática, operacionalizante do Ocidente, né? Especificamente, eu considero hoje que as poéticas, o que a gente encontra na rua como artefatos culturais, ele passa por uma proposição estética do instantâneo, né? De uma estética da convivialidade, do convívio, do desejo, que compõem as subjetividades e os modos de ver, né? E que a gente pode, sim, estudar a vida através de uma poética social, sem estar preso especificamente numa disposição linguística. É preciso que a gente perceba as experiências ontológicas situadas de cada região. Pode passar? Obrigada. Então, vamos dar prosseguimento agora com a professora Clícia. Já quer que eu coloque teu slide, Clícia? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, te ouço bem. Ok, sim. Por gentileza, Rafael. Só um minuto. Vou começar aqui a apresentação. É uma satisfação imensa, né, poder fazer parte desse grupo e a gente poder, nessa roda de conversa remota, poder ter ideia, né, conhecer para além da nossa Amazônia, para além da nossa visualidade amazônica, né, a gente poder conhecer outras visualidades amazônicas. Então, tem sido uma experiência muito rica, muito prazerosa, e que eu gostaria muito, muito, muito de poder acompanhar todas as nossas ações, todas as nossas experiências juntas, né? Só que a vida é tão corrida, às vezes a gente não consegue, mas tem sido bastante positiva. A gente para pensar sobre qual Amazônia nós estamos falando, né? Qual a Amazônia nós estamos praticando. Então, a partir da fala da professora Silvia, eu trago uma outra discussão que também não passa pelo sistema da arte, né? Mas, ainda assim, nós estamos falando de visualidades, ainda assim, nós estamos falando de potência simbólica, né? Então, nesse momento, eu quero agradecer, né, a professora Pitama, Rafael, Leandro, Rafael, Leandro, Marina, Silvia, Eduarda, todas as pessoas presentes, todas e todes, né, para que a gente consiga ter essa conversa agora. Na primeira tela, na primeira imagem que a gente tem aqui, eu chamo a atenção para a imagem, né, chamo a atenção para a imagem que também está configurada aqui em forma de letras, de palavras, né, e de expressões, que é égua não, olha meme. Cultura visual e formação docente na Amazônia Mapaense. Então, a partir dessa primeira imagem, a gente tem ideia do que a gente vai falar, que não é de imagem de arte, é imagem da cultura visual, né? Você pode passar, Rafael. Mas antes de começar a nossa discussão, não poderia deixar de dizer ele não, né? Nós estamos num momento muito crítico da nossa no país e que todo mundo está com a vida em risco, e principalmente a população amazônica. Nós temos sofrido bastante com esse governo, com esse sistema de governo posto. A gente não sabe se o próximo, como que vai ser, mas ele não, nós não queremos mais. E aproveito também para fazer esse protesto com essa imagem, com essa visualidade construída a partir do que é esse governo, do momento histórico que nós estamos vivendo, né? Pode passar, Rafael. Obrigada. E aí, eu gostaria de falar um pouco de mim, né? Quem é essa mulher que está falando? Quem é essa mulher que está se apresentando aqui para vocês, né? A priori, a Clícia, como pesquisadora, ela não separa a Clícia da vida cotidiana que ela tem, das identidades que ela escolhe para ela,
como diz Bauman, né, no seu livro Cérebro e Identidade, ele diz qual identidade a gente quer ter agora, né? No mercado das identidades, qual que eu quero ter, qual que eu quero construir para mim. E ao longo da minha vida toda, sou amapaense, nasci aqui na capital, que é Macapá, e aí, ao longo dessa minha trajetória de vida até agora, muitas vezes eu fui chamada de neguinha, morena, índia, mulata, cabocla, parda. E são todas identidades que são ditas, que são colocadas para mim, que eu muitas vezes não entendia, muitas vezes eu não sentia ter, né? Então, falar dessa visualidade amazônica é também falar de mim, é falar do meu corpo, né? Falar da minha imagem, da imagem que eu construo no meu dia a dia, nos meus gestos, no meu jeito de falar, no meu jeito de ser, né? E aí, brincando com essa produção de imagem, né, a gente tem uma série de memes de internet, depois eu vou explicar melhor, que tratam dessas visualidades aqui do Amapá de uma forma potente, mas muitas vezes sem reflexão, né? Por exemplo, então, oi gata, você é de onde? Do Amapá. Então, essa transição do que você, de saber que você é do Amapá e de que você já é automaticamente associada à imagem indígena. E aí eu brinquei com essa associação e escolhi para me associar a uma mulher que eu admiro muito, né? Que é a Tuíri, que é uma ativista indígena, né? Que ficou muito conhecida por conta de brigar por seus direitos, de ostentar o facão, né? No primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu. Então, se é para me associar, que seja uma associação feita de uma maneira que seja potente, que seja de fato aquilo que eu quero que me construa como identidade de mulher da Amazônia Mapaense, né? Então, assim, neguinha, morena, índia, mulata, cabocla, parda, são, como diz Munduruku, Daniel Munduruku, são apelidos que nem sempre a gente entende, nem sempre a gente quer ter, mas se é para ter, que seja de uma forma protagonista, né? Então, eu quero ser comparada, eu quero ter essa identidade que me atravessa, que me conforma e que me faz ser uma mulher indígena aqui na Amazônia Mapaense, mas que seja de uma imagem forte como da Tuíri. Pode passar, Rafael. Quem é a professora Clícia, né? Quem é a Clícia? Né? Então, ela é filha da dona Dina, que é uma mãe solo, aqui no interior da floresta amazônica, né? De uma família de produtores rurais, que sai do interior da Amazônia e vai para a capital para tentar uma vida melhor. Mas ela não foi à toa, ela foi porque a minha avó, que é a avó Miloca, que é viva até hoje, com 84 anos, que já teve ofício de parteira, curandeira e conhecedora da medicina popular, né? Então, são duas mulheres que eu me espelho para construir as minhas identidades, né? A minha mãe, a minha avó, a minha família paterna e a minha família materna, elas são um híbrido de identidades indígenas e identidades afro-brasileiras, né? Que não tem uma etnia que se diga sua, mas que tem esses atravessamentos que constituem a identidade. Né? Então, a Clícia ela é formada por isso, por uma identidade que ela quer para ela, que é indígena e que é afro-brasileira. E aí, por que eu falo disso? Porque aqui no Amapá nós temos 5 povos, que são povos que têm suas áreas demarcadas, né? O Estado brasileiro que tem as áreas demarcadas já, e que mesmo assim não é sinônimo de proteção, que vivem tendo o tempo todo seu território invadido, seu território levado a situações extremas, né, de violência, que são os galibis, caripuna, palicua, iampi, galibi, mauorno. Então, esses povos nativos, eles são os povos nativos indígenas contemporâneos, eles
conseguiram atravessar essa trajetória da colonização, pré-colonização, colonização e pós-colonização, ainda com esses efeitos de sofrimento dessa colonização, né? Mas não só isso, o Amapá, gente, aqui no Amapá nós temos mais de 100 comunidades, mais de 200 comunidades a serem reconhecidas como remanescentes de quilombos, né? São os quilombos contemporâneos. Nós temos aqui, ó, fiz até uma anotação, nós temos 47 certificados, 47 comunidades quilombolas certificadas e 6 já têm título definitivo, mas nós temos quase 200 aí nesse processo, que é muito demorado. E essa dissociação é impossível fazer, de quem vive, de quem nasce, e quem vive nesse imaginário, nesse território que é o Amapá, tem esses atravessamentos que constituem suas identidades, de uma forma ou de outra. A questão é, você quer essa identidade para você? Então, a partir desse processo de se entender como pesquisadora aqui na Amazônia amapaense, eu quero essa ascendência afro-indígena para mim, né? E eu não falo de um lugar que é apenas um lugar de emblema, usar como emblema, né, como uma bandeira, é uma bandeira de luta, é uma bandeira de pautas, né? O termo afro-indígena eu encontro muito em Márcio Goodman, né, lá da antropologia social, que é uma forma de se autodeclarar. Não quer dizer que a gente tem as relações afro e as relações indígenas separadas, não, elas são uma outra coisa quando elas têm essa conformação, né? Não é apenas uma aproximação, é uma fusão, é uma intersecção, né, de características que são indígenas e que também são afro-brasileiras. Pode passar, Rafael. E aí, gente, essa é uma temática que tem me acompanhado há algum tempo, né? Desde quando eu começo a me interessar com a pesquisa, desde o momento da graduação, da especialização, mestrado, doutorado e outras pesquisas que a gente tem realizado, eu sempre, apesar de estar muito cedo na educação, meu ensino médio já foi uma formação docente, né? No antigo, como é que se diz? Aqui nós tínhamos um instituto de educação em que se formava professor, né? E depois eu já entrei na universidade, no curso de artes, mas eu sempre tive nunca foi muito atrativo para mim falar de arte, do sistema de arte. Por quê? Porque era uma coisa que eu não conhecia, era uma coisa que era muito distante para mim. Aqui no interior da floresta amazônica, a arte para mim era algo, como a Silvia acabou de colocar, algo que não passava no meu cotidiano, né? Então, mesmo interessada, mesmo gostando do curso que eu estava fazendo, mas eu sabia que a minha caminhada como pesquisadora ia para um outro lado, né? Então, já na graduação, a minha pesquisa já não foi sobre questão de arte, especificamente de um sistema artístico, né? Na especialização, a mesma coisa. No mestrado, eu fui para um outro lado. E no mestrado, eu entendi que, na cultura visual, né, eu conseguia me satisfazer fazendo pesquisa. E, a partir daí, é que eu venho trabalhando com imagens. E, mais especificamente, agora no doutorado, eu trabalhei com memes de internet, né? Então, a gente tem aqui as dúvidas que nos atravessam e que nos fazem seguir como pesquisadora. Rafa? Pode passar. Né? E aí, olha, mais uma vez, essa imagem indígena, né, sendo muito veiculada, né, essa imagem de um indígena que, quem é amapaense, talvez quem daqui da Amazônia, de uma forma geral, essa associação ela é imediata, né, com a população indígena, só que não é uma associação
protagonista. Geralmente é uma associação como algo menor, como depreciativo, né? Então, eu não quero essa associação, eu quero que a associação seja, mas de uma forma de potência, né? Então, na pesquisa de doutorado, quais são as visualidades que me interessavam? Né? Do sistema de arte, a produção artística, não. Né? Quais são essas visualidades deflagradas por memes de internet? Isso porque, me interessando por imagens, essas imagens que estão assim, imediatas, chegando a todo momento para a gente, eu percebia que era muito recorrente essa construção de uma visualidade estereotipada, né, nos memes, nas páginas de Instagram, Facebook, que a gente tem aqui com muitos seguidores amapaenses, né? Então, me interessava saber o que são, na verdade, esses memes de internet e como eles poderiam ser associados à cultura visual, né? A um campo de estudo específico, né? E como são essas visualidades e como que elas podiam se interseccionar com a formação docente. Por quê? Porque, mais uma vez, eu reitero, eu não deixo de ser clícia para ser pesquisadora, não deixo de ser pesquisadora para ser professora. É tudo junto e misturado, né? Então, a dimensão sociopolítica identitária, ela está aqui, e eu encontro na cultura visual essa possibilidade de amarrar essas outras dimensões da vida. Pode passar. E aí, ó, gente, essas aqui são algumas imagens que eu coloco para vocês dessa imagem desse indígena que eu busquei, pesquisei bastante, mas não consegui definir, saber, mas é uma imagem que ela é muito recorrente na internet, principalmente nas páginas de Facebook, Instagram, de um mantenedor que ele chama Índio da Depressão. Então, essa imagem ela é recorrente aqui, ela é mantida por uma pessoa aqui do Amapá, pelo amapaense, e ela vive o tempo todo usando dessa imagem desse homem indígena falando ao telefone, e aí, nesse processo de produção e consumo de imagem, ela é fartamente reproduzida. E cada uma dessas imagens aqui, elas estão falando de um aspecto característico específico aqui da Amazônia amapaense, tá? E aí, a vida que a gente leva aqui no Amapá, ela não é separada do contexto que nós estamos vivendo no mundo, né? Então, vocês podem ver que em uma hora, outra, ele está aqui, ó, com uma máscara, eu coloquei aqui para vocês uma máscara do período da pandemia, né? Então, essa imagem, ela é fartamente veiculada. Pode passar. E aí, no doutorado, não fiz ele sozinho, né? Eu trabalhei com um grupo de interlocutores que me ajudaram a construir essa tese. Então, eu brinco com essa imagem de tese, isso é em grupo, certo? É em grupo, porque eu não fazer pesquisa qualitativa no campo da educação é muito difícil você caminhar sozinha. Geralmente, você caminha com outras pessoas, com um grupo, né? Então, eu tive aqui o objetivo geral foi analisar, né, como são e o que elas propunham, né, as visualidades da Amazônia amapaense deflagradas nesses memes de internet, tendo como público-alvo discentes da licenciatura em pedagogia, porque ainda tem isso, né? Eu trabalho com a licenciatura de artes visuais e de pedagogia também. Esse trabalho específico foi com o público da licenciatura em pedagogia. Pode passar. E não só para mim, era muito importante também para esse grupo saber o que esse lari-lari tinha a ver com a gente. O que é esse lari-lari? Lari-lari também é um meme, né? Um meme que é muito usado aqui no Amapá para dizer que conversa é essa, né? Então, a partir dessa imagem, ei índio, para de surrupiar o meu Wi-Fi, surrupiar é roubar, né? Aí o outro responde, deixa de lari-lari parente. Mas é muito recorrente essa expressão. A Silvia já está de lari-lari, ela já está de conversa fiada, né? Então, quando a gente usa assim,
o que esse lari-lari tem a ver com a gente, parente? Eu estou usando, emprestado, um termo que é muito caro e muito próprio, né, dos povos indígenas, que encontram em cada povo essa familiaridade, mas não à toa, perdendo suas peculiaridades, mas juntando força. Pode passar. E não dá para falar de Amapá a partir de uma visão apenas bucólica, como a Silvia falou, né? Nós temos diversas realidades, são muitas camadas, muitas dimensões sociais que são que formam as visualidades amapaenses. Nós temos as imagens institucionais, nós temos os pontos turísticos, mas nós temos também o cotidiano das pessoas. Nós temos os bairros centrais e os bairros periféricos, né? E que a vida não para de acontecer, né? A gente não fica apenas aprisionado numa imagem como essa aqui que vocês estão vendo, que é do forte, que chama Fortaleza São José de Macapá, que é o maior forte do Brasil, mas que ele nunca entrou em atividade. E vocês veem como que a cidade ela é ladeada pelo rio Amazonas. Essa é uma visualidade do Amapá, mas não ela apenas, né? Nós temos também outras visualidades nas áreas mais periféricas da cidade. Então, essas imagens, esses memes de internet, eles não falam só dessa visualidade institucional, dessa visualidade natural da natureza, né? Ela fala também do cotidiano, do dia a dia, das dificuldades da vida aqui no Amapá. Pode passar. E aí, mais uma vez, essa pesquisa não foi construída por mim sozinha, né? Então, um dos interlocutores, numa conversa que nós tivemos, ele também estava buscando entender o que identidade amapaense ele tem e qual ele queria para ele, né? Então, ele disse assim: sou amapaense de origem ribeirinha, o filho mais novo de 7, sendo 3 homens e 4 mulheres. Meu pai e minha mãe são do interior do Pará e vieram para o Amapá apostando em uma vida melhor. Eu trabalhei com um grupo de 9 interlocutores e esse discurso que eu selecionei agora aqui para vocês, essa narrativa, ela era comum entre eles, né? Sabe, sair do interior do Pará ou sair de uma localidade aqui no Amapá mais de difícil acesso para vir para a capital para ter uma vida melhor. Sobre a minha identidade, demorei um pouco para saber, de fato, como me declarar. Ser brasileiro pardo não é o suficiente hoje em dia. É meio isso que eu sentia também, né? E que ainda sinto, porque a gente está em constante transformação. Ser só brasileira e parda, como declarada no registro de nascimento, não é o suficiente. É preciso saber que somos o que somos e como nos sentimos, né? Então, dessa forma, busquei entender melhor a minha descendência e isso me levou a entender que sou afro-indígena. Mas só entendi isso ao entrar na Unifap. A gente percebe aí que é todo um processo, né? E que ali no curso de ensino superior, ele pôde ter outras discussões, ele pôde acessar outros discursos e que ele buscou essa construção para o que ele queria. Pode passar. E olha só, são recorrentes a imagem desse indígena, que a gente vai mapear aqui, né, no decorrer dessa apresentação, mas que em memes de internet, imagens que falam dessa visualidade amapaense, uma visualidade, nesse caso aqui, alimentar, né, pensar, fechar o olho e pensar na cultura alimentar amapaense, você vai saber, você vai ter muito forte a questão do açaí. E o açaí com charque e a farinha, isso aqui é muito proeminente na alimentação amapaense. Não só isso, claro, mas é muito forte. Pode passar. Outras visualidades que são construídas pelas imagens, né? Por exemplo, essa aqui foi uma produção do Maurício de Souza, né? do autor lá da Turma da Mônica,
E nessa aqui, existem vários emblemas e signos que conformam uma visualidade amapaense também. Nós temos o forte, que é aquele que eu mostrei anteriormente, que é a Fortaleza São José de Macapá, um forte português, né? Nós temos a imagem de uma personagem indígena, personagem negra, negro, né? E dançando o marabaixo. O marabaixo é um movimento cultural que já foi declarado, né, aqui como o movimento cultural proeminente no Amapá. Não é só ele que existe, mas o marabaixo já se transformou em um emblema. E nós temos aí, ao fundo, a bandeira do Estado. Pode passar, por favor? Mas nós não temos também só esse emblema. Nós também carregamos um outro emblema institucional que também tem a ver com essa questão nativa, originária, né? Por exemplo, aqui, para quem não conhece o Amapá, nós temos uma orla, né? Que a gente chama de beira-rio, e esse Sabores do Amapá é uma praça de alimentação que fica na frente da cidade. E ela foi revitalizada e os emblemas usados para dar essa característica de identidade amapaense foram réplicas de urnas funerárias, Maracá e Cunani. Então, nós temos as réplicas que tendem a criar uma identidade para essa Amazônia amapaense com base nos artefatos arqueológicos encontrados na região do Amapá. Nas margens, na região do rio Maracá e do rio Cunani. Pode passar. Mas nós também temos uma outra associação com um povo originário que já faz parte do que a gente entende como a população e jeito de ser amapaense, é o jeito de ser tucuju. Nós temos esse emblema que foi criado, construído, e a população amapaense, de uma forma geral, absorveu. Né? É um movimento antropológico que vai acontecendo, que a pessoa vai absorvendo sem se perguntar, de fato, se esse povo tucuju existiu. Quais são os vestígios da existência desse povo? Né? Nós temos registros históricos, narrativas históricas que falam desse povo nativo pré-colonial, mas nós não temos nenhum artefato. Não existe nenhum artefato que configure esse povo, a existência desse povo. Igual nós temos da artefatos Maracá e Cunani. Então, mas mesmo assim, vocês chegarem aqui no Amapá, ou então pesquisarem sobre o Amapá na internet, vocês vão ver. Existe uma música muito famosa que chama Jeito de Ser Tucuju, e eu coloco a imagem dos artistas, né, homenagem ao povo amapaense, um emblema aqui de comida vegetariana tucuju, comida da terra, açaí tucuju, TV tucuju. Nós temos aqui, olha, um livro que foi lançado por autores amapaenses, Afrologia Tucuju, né? Nós temos aqui a imagem de um audiovisual, Cartografia Sentimental Tucuju, né? E nós temos também aqui um artista, que é o Geriel, que foi também aluno, estudante lá do curso de Artes Visuais na Unifap, foi meu aluno da professora Silvia, e ele encontrou nesse nicho do sistema da arte uma identidade, que é pop art tucuju. Então, a gente vê essa disseminação desse reconhecimento dessa população tucuju sem, de fato, ter nem ao menos um registro arqueológico da existência desse povo. Só que não só essas visualidades, né, emblemáticas, institucionais, construídas para serem usadas como carro-chefe de uma identidade. Nós temos também outras realidades que formam as visualidades do Amapá. Toda a cidade de Macapá e muitas cidades também de outros municípios, elas sempre terminam
ou começam, né, sei lá como a gente pode chamar, em uma área conhecida aqui como área de ressaca, que são áreas alagadiças. E existem cidades, populações inteiras que habitam essas áreas de ressaca. Então, nas imagens vocês podem ver, existem uma visualidade que não está colocada como um emblema dessa cidade, mas ela existe, ela está acontecendo aí, são populações inteiras, bairros gigantescos que a gente muitas vezes não consegue acessar porque existe uma outra dinâmica de viver nesses bairros. Poderíamos dizer que as áreas de ressaca, as baixadas aqui no Amapá, elas existem como se fosse uma área, uma favela do Rio de Janeiro, de muito difícil acesso, ou onde só a população se sente à vontade para chegar, para viver. Porque para entrar nessa área, se você não é de lá, você vai ter maior dificuldade. Não estou dizendo que em todas as áreas são assim, mas a gente também vive nessas áreas de baixada um regime paralelo, né? Então, mas essa é uma visualidade que não está estampada como emblema da cultura mampaense, mas ela existe, ela não deixa de existir, né? Pode passar. E nessa pesquisa, na cultura visual, como ela é um campo de estudo que não tem uma receita pronta, não tem um caminho certo a seguir, adequado, você vai construindo, né? Então, eu, com a minha pesquisa, junto com um grupo de interlocutores, nós fomos encontrando a melhor forma de construir essa pesquisa. E a gente está falando de memes de internet, né? A gente está falando de um processo de montagem de uma imagem, né? De produção, pré-produção, produção e pós-produção. Pode passar. E aí, pensando nessa montagem da pesquisa, né, a bricolagem foi o modus operandi usado para pensar e construir a pesquisa, em todos os sentidos, né? Então, como se fosse um programa, um aplicativo de construção de um meme de internet, né? Aí ele vai passando por um processo de pré-produção, produção e pós-produção. E aí eu dialogo aqui com 3 autores que eu gosto bastante do campo da cultura visual, brasileiros, porque eles ajudam a gente a entender o nosso contexto, né? O campo da cultura visual, ele não nasce aqui, mas a gente traz para o nosso contexto e a gente vê potência nele. Então, o Erinaldo Nascimento, ele diz que fazer pesquisa na cultura visual, né, aventurar-se com inventividades e sem prepotência. Então, a gente entender que a gente precisa ser o protagonista do processo, da pesquisa, mas, ao mesmo tempo, que você não está fazendo isso sozinho. Vai com calma, né? Você tem que entender que é um processo que você não constrói sozinho. Então, fazer pesquisa, nesse caso aqui, que eu escolhi, junto com um grupo de interlocutores, é como se fosse uma atividade de DJ, VJ, né, que operam, projetam e criam composições, mixagem, a partir de colagem, montagem, superposições de dados e informações selecionadas e bem orquestradas, né, que aí eu trago na fala da Irene Torini e do Raimundo Martins, que, por sinal, o Raimundo Martins foi meu orientador dessa pesquisa. Pode passar. Estamos a meia hora, tá? Com esse... Certo. Pode passar. E nessa pesquisa, na cultura visual, a gente vai construindo, encontrando os nossos meios, né? Nossas táticas de construir a pesquisa. Então, foi usada um grupo focal, produção de diário de campo, entrevistas individuais e análise do discurso foi usada para a gente entender todo esse processo de construção da pesquisa. Pode passar. Nós usamos os meios, né, que nós tínhamos, nós estamos falando de memes de internet, então nós buscamos também as plataformas que nós pudéssemos interagir para construir esse material. Pode passar.
Esse foi o grupo, um grupo de 9 estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia do campus Santana. Santana é uma cidade muito próxima aqui do Amapá, aqui de Macapá, né? Fica bem próximo, e eu atuo aqui no campus Marco Zero, que fica em Macapá, e no campus Santana. Então, eu faço esse trajeto em duas cidades. Pode passar. Mas, assim, quais são as visualidades que são construídas nessas imagens, né, recorrentes aqui nas redes sociais? Essa aqui é muito curiosa, porque, olha só, é Darth Vader em Guerra na Pororoca. Pororoca é o fenômeno natural que acontece só nessa parte daqui da Amazônia. Acontece no Pará também, mas ela já foi muito forte aqui no Amapá. Hoje em dia, já por conta de desmatamento, questões climáticas e de meio ambiente, ela já não tem tanta força, né? Mas olha só que curioso, como algo que é muito genuíno, aqui do Amapá, não está dissociado da indústria cultural também, como exemplo de Darth Vader. Pode passar. Então, a cultura visual nos dá essa liberdade, né, da gente caminhar por outros caminhos que não estão necessariamente ligados com o sistema da arte, com a imagem de arte específica. Então, a cultura visual como um foco de investigação e como objeto, ela nos dá essa possibilidade de questionar os modos como nós vemos, né? Será que esses modos como nós vemos, eles são dados? Não, eles são construídos. Então, a cultura visual nos dá essa possibilidade de questionar como que os modos que nós vemos são construídos. E também construir outros, né? Pode passar. Pode passar, por favor, para eu avançar aqui. Mais uma vez. E o que é, na verdade, como que o meme de internet entrou, né, nessa história? Não sei se vocês sabem, mas existe, se já conhecem, existe o Museu do Meme, né? Um site mantido pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E aí, lá eles hospedam imagens que nasceram para ser meme, para não ficarem hospedadas em nenhum canto, e eles hospedam lá. Então, eles fazem um movimento contrário com o meme de internet. E aí, o que é a memética? É o estudo formal desses memes, mas não só memes imagéticos. Memes podem ter outros formatos, né? Nesse caso, nessa pesquisa, a gente trabalhou com os memes imagéticos. O meme seria compreendido como uma unidade informal, a menor unidade de informação cultural, análogo ao gene. Então, a intenção dessa unidade de informação cultural é se replicar. Então, a gente faz essa pesquisa a partir do meme imagético de internet, compreendendo como um artefato cultural advindo da cultura da internet, né? Pode passar. E no curso de pedagogia, trabalhar com imagem, trabalhar com a arte em si, ainda é um trabalho muito que está caminhando a passos lentos, pelo menos nos cursos aqui da Unifap, né? Nós temos 3 cursos de pedagogia. Apesar de essas pessoas formadas nesse curso de licenciatura serem os primeiros professores que vão lecionar a arte na escola, né? Trabalhar com essa questão do visual, da imagem, mas, ainda assim, nos cursos de licenciatura aqui, essa é uma temática pouco debatida. Então, eu me sinto meio nesse caminho, né? Nesse entremeio, de tentar despertar, disseminar essa discussão nos cursos de licenciatura em pedagogia aqui na Unifap. Pode passar. Pode passar. A gente traz muita coisa e o tempo não dá, pode passar. Então, nessa produção, com esse grupo de interlocutores, nós discutimos imagens, né, memes de internet, mas não era suficiente só discutir. Nós precisávamos também entender como deixar de ser apenas consumidores para também sermos produtores dessas imagens. Então, aí nós fizemos um trabalho no grupo focal
e gerou uma série de artefatos visuais que falavam sobre, que davam conta dessas visualidades aqui do Amapá, né? Então, a questão do açaí, do mar abaixo, e mais uma vez, a imagem emblemática do homem indígena falando ao telefone, né? Então, foram utilizados para falar sobre representação de si, representação sociocultural e representações também de problemas sociais. Pode passar. Pode passar. Né? Então, o que a gente conseguiu e continua ainda compreendendo, né, construindo, que a desterritorialização e a desapropriação dos limites dos campos de estudo da cultura visual e da memética. Então, a gente entender que são campos de estudo que eles podem ser, sim, vinculados, né, estimulados a serem trabalhados, para além só no ensino de arte, do sistema da arte. Na interação com imagem, narrativas visuais, visualidades, existe um processo de negociação entre aquilo que se vê e aquilo que pode ser visto, de uma forma reflexiva, né? As visualidades deflagradas por esses memes de internet, eles podem ser compreendidos como potências educativas, não só como zoeiras colocadas na internet, né? Ou fake news. Pode passar. E aí eu chamo a atenção para esse meme de internet como potência. Existe um perfil no Instagram que chama Direto da Aldeia. É um perfil mantido por um homem indígena, né, que é o Leonardo Guajajara. E ele, para que serve? Como ele usa esse perfil? Para divulgar meme, cultura e conhecimento extrovertido das realidades indígenas e entre outras. Ou seja, uma imagem de internet como um meme, ele pode ser usado para de outras formas, gerando outros significados, né? Então, eu recomendo que vocês acessem, porque é muito legal esse perfil Direto da Aldeia. Pode passar. E aí, como a Silvia também colocou na apresentação dela, na discussão dela, eu trago esse meme para a gente pensar sobre isso, né? Me convidaram para o rolê, aí reunião com a Clícia. Então, assim, de como que fazer pesquisa acessar, construir afetos, né? Então, com esse grupo de interlocutores, a gente construiu muito mais do que uma relação de pesquisadora, que também era professora deles, alunos, né? A gente construiu uma relação afetiva, né? Na formação docente em pedagogia no campus da Unifap Santana, mesmo havendo lacunas e ausências em relação à problematização da cultura visual no currículo do curso, foi possível desenvolver, junto com esse grupo, né, processos qualitativos de aprendizagem, né, que eu aprendo com eles, e eles aprenderam comigo, e é uma relação, uma troca, que nos ajudaram a entender vários aspectos e também nos botar dúvidas de outros, do que é ser amapaense, do que é viver nessa territorialidade, de quais são as visualidades que a gente constrói, daquelas que a gente tem e daquelas que a gente quer para a gente, tá? Então, pode passar. Algumas referências usadas, né? Nilda Alves, Marcos Banks, Rosaline Barbu, entre outros. E dessa forma a gente finaliza aqui a apresentação e me coloco à disposição para a gente conversar. Temos tempo? Não temos? Oi, temos um tempinho, sim. Só abrir minha câmera agora. Estou vendo os comentários aqui, a Marina falando tudo tacacá. Coisas que a gente sente falta quando está fora do norte, né? Bom, eu acho que só para iniciar, né, destacar, eu acho que a importância do trabalho de vocês na sua proposta. Quando a gente pensa sistema da arte, campo da arte, mundo da arte, a gente se depara com uma coisa que vocês deixaram clara na apresentação de vocês, que é a Amazônia não cabe nesses espaços, porque esses espaços não foram pensados para outras visualidades que não fossem a dela. E eu acho que é por isso que para a gente é tão importante, para nós como grupo, pensar essas visualidades, porque a nossa vivência foge do cânone. O cânone da arte não dá conta.
E aí eu acho muito bacana a gente repensar os autores latino-americanos, como disse Escobar, né, Richard, esqueci o sobrenome da professora André, da Argentina, quando eles falam sobre o que é pensar América Latina, né? É isso que vocês estão fazendo, é dizer, olha, isso daqui são visualidades. Quando a Clícia mostrou a cidade, o pedaço da cidade e as palafitas, a nossa cidade não foi pensada para os estilos como as cidades europeias foram pensadas em estilos arquitetônicos específicos. Então, a nossa própria história não cabe na história da arte que ela existe, né? E o trabalho de vocês duas deixa isso muito claro. E uma coisa que eu achei muito legal também, né? A Silvia é um pouco mais ligada com a cidade, com a vivência das pessoas, e a Clícia com algo muito jovem, né? Que é essa vivência online, esse fazer do meme, e essa vida que muitas vezes nos é negada, porque vocês, inclusive, trouxeram a questão dos estereótipos. E como o estereótipo da Amazônia ainda é o do lugar abandonado, que não tem gente, ou que só vai ter pessoas indígenas, e uma visão de pessoas indígenas muito estereotipada, como aquelas pessoas que vivem como se vivia no tempo do Brasil colônia, como se o tempo não tivesse passado para eles, né? Bom, se vocês quiserem comentar um pouco disso que a gente está falando agora, e enquanto o pessoal vai se organizando, se tem mais alguma questão. Marina está com a mãozinha levantada no vídeo. Vai, Marina. Eu não sei levantar a mão aqui. Vocês estão me escutando? A minha internet está daquele jeitão, gente. Escuto, sim. Tá. Gente, obrigada, muito obrigada por essas apresentações magníficas, maravilhosas. Silvia, então, você fala das estéticas do convívio, dessa poética social, e aí você trouxe o... Vixe, travou todo mundo. Esquece. Pode passar para o próximo, Leandro, se estiver me ouvindo, que eu vou entrar pelo celular. Agora que tu falou para passar para o próximo, a tua voz ficou perfeita. Quando tu estava fazendo a pergunta, que travou. Quer tentar de novo? Ai, tá ainda travando. Tá travada, bicha. Não, a gente está te ouvindo perfeito. Silvia, Clícia, vocês querem comentar alguma coisa? Enquanto a Marina restabelece aí, Sim. posso começar aqui. A Silvia está na sala? Sim? Tá, né? E, Leandro, uma questão que é muito... que quem é aqui, quem está participando desse momento, pode ou depois concordar comigo, ou então contribuir com a minha fala. Você também, que é paraense, né? A gente sai do Amapá, sai do Pará e vai para outros cantos no Brasil e a gente não é reconhecido, né, como brasileiro, a gente não é reconhecido como que faz parte desse território brasileiro. A gente sempre é o outro. E aí, pensando nisso, nessas andanças, nessas viagens, porque aqui no Amapá, nós vivemos é uma ilha, né? Nós vivemos lá aldeado do Rio Amazonas. E a gente tem, como é um estado recente, criado, né, com a Constituinte, porque antes nós éramos ex-território, então existe todo um processo que ainda nos deixa muito dependentes de algumas situações que a gente quer para a gente também, né? Porque a gente tem direito de ocupar esses outros espaços, como a universidade, como um curso de pós-graduação. Então, é muito comum nós aqui do Amapá, nós sairmos daqui para fazer pós-graduação, fazer o nosso mestrado, doutorado, ou outro curso que nem sempre tem disponível aqui na universidade. Desde o ensino médio, na minha turma de final de ensino médio, tinha assim umas 20 pessoas do Amapá. Pois é. Então, é muito comum ainda fazer isso. E nessa nossa andança por aí, a gente consegue perceber e sentir na pele, né? Porque a gente sente esses estereótipos muito fortes de pessoas que são brasileiros e que não conhecem o Brasil, porque o Brasil são muitos Brasis. Então, a gente aqui, fortalecendo, falando nessa mesa, a gente pode mostrar um Amapá que talvez as outras pessoas do Brasil não conheçam, né? E que, às vezes, nem a gente que é aqui mesmo do Amapá conhece, discute a respeito dessas outras visualidades, né? O sistema artístico aqui no Amapá, ele tem muita produção,
é muito potente, mas ele não conseguiu ainda, alguns casos, outros, ter essa projeção. Mas a gente sempre se pergunta, mas que bom que pelo menos essa produção ela não fica tão contaminada com os vícios de uma produção artística nos moldes que nós conhecemos, né? Então, essa constituição, essa visualidade amapaense, nós somos vizinhos aqui do Pará, mas tem muitas peculiaridades que nos conformam como singularidade. Existem muitas relações de trocas, né, culturais, mas também existem as singularidades. Mas é muito comum as pessoas dizerem que nós somos paraenses, porque o Pará é um estado muito conhecido, mais conhecido, mas o Amapá, dificilmente. As pessoas associam a gente ao Amapá, né? Então, ou fazem confusão, mas Pará e Amapá não é a mesma coisa? Não, agora não é mais. Um dia já foi, mas agora não é mais. E aí a gente passa por essas situações, né? Não sei se a Silvia quer complementar. Ou outra pergunta, outro questionamento. Aguardar a pergunta da Marina aí, né? Eu voltei. Vou falar por aqui que acho que fica melhor. Então, na verdade, tem muita coisa aí imbricada, e aí eu ia começar pela Sílvia, mas eu acho que é uma pergunta que atravessa também a pesquisa da Clícia, que é uma pergunta que é, na verdade, o meu problema de pesquisa, de como essa presença de visualidades outras, visualidades que não estão nesse sistema, porque esse sistema não aceita essas visualidades, impacta a identidade, os reconhecimentos identitários dos acadêmicos em processo de formação, né? Dos licenciandos da formação inicial, porque vocês duas estão num contexto de formação inicial, e aí a Sílvia, no final da fala dela, trouxe a situação, a questão da Eduarda, que no final do curso, talvez posteriormente, ela falou para você de onde ela vinha, ela contextualizou para você de onde ela vinha. E aí eu fiquei pensando muito no meu processo, porque antes eu só falava que meu nome é Marina Del Carmen, porque ele tem esse je ne sais quoi castelhano, porque antes eu contextualizava a família do meu pai, que é de São Bernardo, eu não contextualizava a família da minha mãe, que vem de Rondônia, não sei quantas gerações para trás, sabe? E aí, no final do curso, você tem uma aluna que chega para você e fala que ela é de tal lugar. Então, assim, e talvez essa seja uma pergunta para os acadêmicos e nem para vocês, sabe? De como eles se sentiram atravessados e de como isso fortalece ou auxilia, impacta, atravessa, de alguma forma, um reconhecimento que a Clícia falou, dela se reconhecendo, desse processo de se ver, a Luciara Ribeiro, esses dias eu participei de uma palestra com ela, desse processo de ela se ver negra, se perceber negra, e aí ela estar negra, ela se aceitar. Então, todas essas instâncias que as identidades merecem ser operadas se vocês percebem essas inserções no currículo como agentes de experiência estética atravessando os reconhecimentos identitários. E aí, nesse sentido, eu acho que atravessa as duas, né? A Sílvia traz isso para o currículo com muita força, ela traz imagens de artistas ordinários, pessoas ordinárias ali, com muita força, e a Clícia está falando de uma nova forma de comunicação, porque o meme ele virou quase que um novo dialeto, um novo idioma, atravessado... Eles são, gato. Nossa Senhora, eu aqui travada, já meti o meu meme aqui, tá travada, bicha. E aí, como que vocês percebem, se vocês percebem essa articulação? E aí eu já engato numa outra pergunta, que é uma outra situação que eu tenho percebido,
no meu programa, e eu percebi isso na minha formação também, na minha formação docente, de como as pessoas reagem. Eu acho que por estarem tão atreladas a esse sistema da arte, por estarem tão inseridas nesse sistema da arte, com medo, não sei se é um medo, se é receio, se é costume, se é cultura, de se desvincularem ou de olharem para além ou de expandirem o próprio sistema. E aí, escutei esses dias de uma orientadora, de uma colega que é negra, e ela está falando sobre produções decoloniais aí na negritude, e essa orientadora orientou-a de que o trabalho dela não fosse panfletário. E aí eu fico pensando, né, o que é ser panfletário? Ser panfletário é expandir, é dilatar a parede desse sistema. E se vocês percebem algum embate dentro da própria estrutura acadêmica, da estrutura do Colégio de Artes Visuais, com a inserção dessas produções no currículo, e se eles, não sei, se eles absorvem, se eles veem isso de uma forma panfletária, se há esse tipo de embate. Não sei se eu me fiz entender, Silvia, você quer falar primeiro? Pode falar, Cris. Marina Del Carmen, né? Mas qual é o outro nome, Marina? Rodrigues de Oliveira, mulher. Rodrigues de Oliveira, né? Então, essa situação de entender primeiro, né, que eu sou uma mulher aqui do Norte, que eu sou uma mulher aqui do Amapá, que eu sou uma mulher feminista que defende as pautas feministas aqui no Amapá, né, e que eu não deixo de ter essas identidades quando eu sou professora, quando eu sou pesquisadora, mas é um processo que a gente passa para entender isso, né? É um processo. E na arte, no campo da arte, no sistema da arte, nas discussões de arte especificamente, história da arte, eu não me enquadrava, eu não me sentia contemplada, né? E isso é muito comum nas conversas com os estudantes também do curso da licenciatura em artes visuais. Não se sentem contemplados, né? São discussões que às vezes são trazidas goela abaixo, que passam porque a gente precisa passar por elas. Porque muitas vezes a gente não consegue entender o porquê que nós estamos trabalhando com essa abordagem, com esse currículo, né? Quando que nós não estamos aqui levantando bandeira somente dessa questão cultural, intercultural, transcultural, né? Mas por que a gente tem que absorver só essa discussão desse currículo hegemônico? Por que a gente não pode propor outros currículos, né? Apesar de estar nesse campo, na formação, na licenciatura em artes visuais, essa discussão do sistema artístico não me cabe. E eu acho que a gente, se cabe a outras pessoas, que bom que ela pode continuar trabalhando, mas também a gente pode propor outros, né? O que eu percebo é essa dificuldade, que foi minha também, né, de entender que as questões identitárias, as questões do que me formam como mulher afro-indígena, que eu quero para mim, mas que no registro do nascimento é parda, né? Mas que eu tenho todos os traços, os trejeitos no corpo, a marca no corpo, no cabelo, de que me constitui como não só em traços indígenas, não só traços afro-brasileiros, mas que é uma conformação dos dois. E aí não conhecer a sua própria cultura, a sua própria história, né? E também conhecer a sua cultura, a sua história contada por outros. Não, eu quero ocupar outros espaços, eu quero ser a voz que fala outra coisa, né? Mas para isso, aqui no interior da floresta amazônica, a gente ainda encontra muitos desafios. O principal deles é de questão de locomoção. Sair e entrar aqui no Amapá não é simples, não é fácil, a gente precisa sair, ou é de barco ou é de avião, porque nós não temos estradas, então são desafios que nos fazem a gente, muitas vezes, não se conformar com o que a gente tem, né?
E com relação a esse currículo no ensino de arte, imagina se já é desafiante no curso de artes visuais, imagina no curso de licenciatura em pedagogia, né? Pensar, repensar, construir, reconstruir um currículo para o ensino de arte em pedagogia é saber que esses professores, essas professoras são aquelas pessoas que vão ser os primeiros professores de arte das crianças, né, que depois vão se tornar adultos. Então, é um desafio grande. Não. Tem, em relação, né, respondendo, ainda aí tem um adendo aí, né, assim, eu acho, para a gente temperar mais, Marina, eu não sou do Amapá, né? Então, as questões tanto de identidades quanto de referenciais identitários não me cabem. Eu sou sempre a migrante, ok? Parto desse princípio. E a confusão já começa aí quando a gente faz pesquisa nesses campos, porque há um sentimento xenofóbico, né, grande dentro do próprio país. Né? As pessoas que vêm eu falando assim, né, dizem, não, sofri vários preconceitos por tratar, inclusive, de falar da Amazônia. Por isso que eu não converso simplesmente por uma teoria que me conduz, por uma dimensão de identidades, né, nem de nacionalismo, né, que cabe que é bem do sistema das artes e que, sobretudo, coloca as pessoas, né, de maneira geral, numa plataforma X para você se ajustar. Então, eu já começo aí a minha confusão. Né? Por isso que a teoria que eu consegui me encontrar é um processo ontológico, que é a dimensão da experiência. Então, a minha pupila dilata quando eu vejo o açaí. Percebe? Então, esse é um problema, né? A outra questão é que os nossos cursos, sim, estão pautados no sistema da arte. Né? Sociologicamente falando, a gente tem uma abordagem extremamente sociológica, de cunho da linguagem ainda, né? Numa reivindicação histórica para se atrelar ao sistema da arte, né? E que, por isso, o sistema da arte do Amapá ele é inexistente nesses preceitos. Por isso que a tese que eu vim construindo já há algum tempo, ela não só desconsidera ou considera, ela desloca o potencial de visualidade, que, para mim, visualidade, apesar de ser uma representação, mas uma visualidade é uma construção social. Então, eu também posso construir a visualidade que eu quero a respeito do Amapá. Então, o Amapá, ele não é só afro-indígena, ela também é dos migrantes, que percebem de outras maneiras. Entretanto, essa dimensão nacionalista, identitária, é muito forte no país e no Amapá. É tanto que Clícia está trazendo isso, mas, por exemplo, na minha cidade eu sou potiguar, né? Que eu sou comedora de camarão, nasci no litoral. Quando eu chego no Amapá, né, eu não sou tucuju, embora minhas pupilas dilatem. Quando eu morei um tempo em Goiânia, a saudade que eu tinha do vento do Rio Amazonas era uma coisa que era desesperador, porque, quem sabe, já passou pelo Goiânia, o Centro-Oeste, que você também fez lá, eu fiz o meu mestrado lá, é uma coisa para você enlouquecer. Brasília, o calor, no Amapá tem o calor, né? Mas a gente tem a brisa, é outra história, são outras ontologias. Então, eu sou também amapaense, percebe? Então, essa identificação, eu corro disso. E trazer isso, Marina, para os alunos é dar autonomia, não dar autonomia, mas a gente dizer, gente, vamos se orgulhar da gente.
Porque, na realidade, tudo que a gente tem do Amapá, e eu diria no Brasil, especificamente no Brasil, é o que Latour chama, nós nunca fomos modernos. Nunca fomos modernos. Tem a Belle Époque no Belém, tem na minha região, e tem no Amapá a Belle Époque. Atrasada, é evidente, mas tem. O problema da questão aí é encaixar a gente nesse canto, como o Leandro falou aqui, sem considerar as nossas ontologias, de uma arquitetura específica dessa ambientação. Então, nós nunca fomos modernos. Faltou 2 vezes energia aqui. Tem dia na minha casa, aqui no Amapá, são 8 vezes que falta energia. E ninguém está aí. Nós estamos, a região todinha praticamente, com energia a óleo diesel, gente. Nunca fomos modernos. E não é só o Amapá, São Paulo também. Rio de Janeiro. Então, essa dimensão ela não é vista nas universidades, é como uma dimensão feminista de ver as coisas diferentes e fazer pela experiência feminina, de uma que é contrário e vai em contra ao machismo, que é de uma cultura filógena, da experiência de mulheres que, com 30 dias, com a bolsa de R$ 600, consegue alimentar seus filhos. Então, é assim que eu me alimento na universidade. Algumas recusas eu faço, outras não, porque eu sou obrigada, senão eu não estaria lá, né? Mas eu faço coisas, as minhas aulas nunca, por exemplo, é uma coisa minha, mas nunca são seminários. Eu seduzo os alunos, eu fascino para eles lerem. Como? Fazendo café, eu dou um jeito para ter uma dimensão metodológica. Por exemplo, eu levei um varal para a escola, para a universidade uma vez, para a gente cortar os panos de prato e montar visualidades sobre as mulheres. Não tem coisa mais horrível aqueles panos de prato. Já viram, gente? Segunda-feira, terça-feira, ou seja, na segunda ele tem que estar limpo. À noite ele tem que estar de molho. Para na terça usar o da terça, que vai de molho. E ainda vem umas mensagens horrorosas de obediência para a gente olhar. Então, essas dimensões eu vou tratando. O ritual de sala de aula que eu venho fazendo, Marina, é de uma ontologia ritualística diferente dos cânones acadêmicos, que é uma feitoria filógena, que é o quê? São rituais performáticos. Eu não faço seminário, raramente. Tem leituras, é evidente, porque a linguagem eu não posso deixar, né? Mas geralmente nunca falo, né? Para que os alunos possam falar. E aí eu conheci a vida deles. Tem um aluno que eu conheci agora, é herveiro do Mercado Central. Eu estou querendo saber tudo das ervas desse menino, da mãe dele, igual a Eduarda. Como é que uma pessoa passa 4 anos no curso, ninguém sabe que é uma pessoa, e quais são as ontologias que ela traz desse movimento ambiental de um lugar, de um sítio arqueológico, no meio da Amazônia, há 2.000 anos atrás. E ninguém sabe porque a gente está preocupado em correr atrás do edital para pertencer a um circuito. Os 3 artistas que eu fiz, eles são do circuito do Sistema das Artes. Já são conhecidos, mas não tem uma projeção, como o Clícia falou, né? Mas eu digo, ganhe dinheiro, faça o que você quiser, porque é uma experiência de vida também, o artista, né? Mas não, isso aí, a dimensão artística não me toma como produção educativa, não me interessa. Agora eu estou com um problema sério, para finalizar. Eu pergunto para você, eu espero que sua tese, Marina, me dê resposta disso. Como é que a gente vai ensinar isso nesse ladrilhando esse caminho da educação, quando os concursos públicos nos pedem quem são os melhores artistas
do Brasil. Isso está me angustiando, confesso. Mas é isso. A minha existência poética, educativa, também se faz no encontro com as pessoas. E eu estou tentando. E aquela coisa, eu não quero educar ninguém. Não me interessa. Eu quero é celebrar a vida. Entendeu? Juntar com os alunos, conversar. Se algum, a gente se encontra pela estrada. Eu não quero catequizar ninguém. Então, já me aborreceu mais as críticas dos expertises. Mas hoje não mais. Eu tomo água. Obrigado, Silvia. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Porque a gente já passou das 9h10 da noite. Já estamos aqui há 2 horas, batendo papo, conversando e tudo mais. Se ninguém tiver mais nada, eu gostaria de passar de novo para a Clícia e para a Silvia, para fazer alguma fala de encerramento, para a gente fechar a mesa. Eu vou falar, Leandro. Hoje eu estou faladeira. Fala, Marina. Fala, coração. Primeiramente, a Vossa Senhoria é chata. Fica contando hora. A gente aqui falando de experiência estética, ele me vem com hora. Hora dessa. Tô brincando. Eu sou quadrado. Eu queria agradecer, eu quero agradecer muito as falas de vocês. E com relação ao que tu falou, Silvia, de quando é, cara, então, eu tenho pensado muito a desobediência, lendo a tese do Eduardo Moura, ele fala sobre as desobediências decoloniais, e aí ontem eu fui reler a tese dele, e ele agradece aos desobedientes, aos docentes desobedientes. E aí eu tenho pensado muito na desobediência como uma experiência estética que atravessa esse percurso da educação, né, da formação. E eu acho que é isso. Assim, eu, com a minha dissertação, não pretendo responder quando que é, mas talvez uma possibilidade de agir, sabe? De agir desobediente nesse percurso, de agir memeticamente, de agir levando pupunha com café. E eu peço, pelo amor de Deus, que algum professor aqui dessa Paraíba me traga uma pupunha com café, um açaí que minha pupila dilatou também, um tucupi, porque o meu sangue tá ralo. Queria dizer isso. Para a gente desobedecer. Porque eu acho que esse é para mim, assim, agora, com a minha visão ingênua, talvez, é um único caminho possível, sabe? Mas é isso. Muito obrigada, meninas. Vocês são incríveis. Obrigada, Leandro, meu quadradinho. Eu gostaria de agradecer, né, pela participação, pela presença de todos, todas e todes. É uma oportunidade, como eu falei no início, da gente conversar e pensar em Amazônias, né, diferente, uma possibilidade, como vai ficar gravado esse vídeo no YouTube, de que outras pessoas tenham interesse e vejam, para conhecer outras dimensões da Amazônia. São apenas fragmentos, né? Fragmentos que a gente lança e que, pegados aqui e acolá, nos dão nos ajudam a construir outras percepções, né? Outras realidades. Né? Então, como pesquisadora, como professora, como mulher, como feminista, sabe? Eu quero tudo isso atravessado. Eu não deixo de fazer uma coisa e outra. Né? Eu quero ocupar os espaços, eu quero estar na universidade, eu quero fazer parte, eu quero continuar construindo a minha formação docente, né, que não acaba nunca, e contribuindo de alguma forma com a formação de outras pessoas, mas eu quero fazer isso de mãos dadas, né? Quero entender que a minha formação, a minha experiência de vida, a minha trajetória, ela também me ajuda a perceber, a entender o mundo que eu quero para mim, o mundo que eu quero projetar e que eu quero construir. Né? E eu quero um mundo mais inclusivo, eu quero um mundo com menos estereótipos, e se eu quero esse mundo, eu tenho que batalhar por ele.
né? E eu encontro na educação, é ali um lugar que a gente tem a possibilidade de fazer isso. Eu não sou produtora artística, não faço parte, não tenho uma produção artística, mas nem por isso eu deixo de construir, como diz, é uma palavra que eu tenho conversado bastante com a Sílvia sobre isso, né, que me incomoda, esses artefatos, essas construções estéticas. Para mim, eu nem gosto desse termo. Eu acho que são outros mundos, são outras capilaridades que a gente acessa, né, que a Amazônia constrói, que a Amazônia nos mostra, né, desde de uma possibilidade de ter uma produção artística assim, de um sistema, mesmo que não seja reconhecido nacionalmente, mundialmente, mas nós temos aqui, mas nós também temos outros fazeres, e eles não são menos ou mais importantes, né? Que é a produção do cotidiano. E assim, Marina, o que eu aprendi nessa experiência de ser pesquisadora é me lançar no desafio, né? Então, por isso que eu me sinto muito à vontade no campo de pesquisa, que é a cultura visual, porque não tem uma receita, você vai construindo, você vai fazendo, você vai tecendo, você vai buscando, você olha para os seus problemas de pesquisa e você constrói eles, né? E na educação, como eu disse, pesquisa qualitativa, a gente não constrói sozinho, né? A gente constrói com o outro. E é muito bom que essa construção seja feita também com as nossas, com aquelas identidades que a gente tem. Eu quero ser, não só ser a professora, a pesquisadora, eu quero que as pessoas entendam que tem outras dimensões da Clícia, que fazem parte dessa trajetória dela. Então, muito obrigada pela oportunidade de a gente estar podendo conversar sobre isso. E estamos aí, continuamos juntos por aqui. Obrigado, Clícia. Sílvia. Quando eu recebi o convite, né, de participar desse grupo virtual, né, por mais paradoxo e irônico que seja, a gente se reunir num período de pandemia, se conhecer e gostar tanto um do outro, né, de poder tocar, né, de poder beijar, né. Eu faço aqui uma analogia à dimensão de vida indígena. Vamos sonhar. O nosso grupo é um sonho do mundo possível. Os indígenas não sonham como a gente. Sonhar para ter algo, sonhar do desejo. Mas o sonho para os indígenas, né? Na leitura do próprio, que eu fiz de alguns, e especialmente Ailton Krenak, ele diz que o sonho é uma consulta para a produção do mundo. Nós todos somos desobedientes, todos nós. Aí o sonho, a Pritama, a Marina, o Rafael disse assim, mas vamos se reunir? Como? Na internet. O sonho é o mundo possível. A gente está se reunindo sobre isso. Eu sou alegre com esse momento. Eu não perco uma sexta-feira. Porque é no sonho, é nesse mundo que a gente inventou que eu crio a dimensão filógena de uma experiência feminina preocupada não em mudar ou transformar visualidades, mas de dizer, nós temos antivisualidades e caminhar e sonhar mais. E aí sonhar um desejo de nos encontrarmos pessoalmente. Mas o nosso mundo, Pritama, a Marina, o Rafael, a Clícia, a Sílvia e tantos outros, a gente conseguiu consultar o oráculo e dizer, vamos se reunir para a gente construir o nosso mundo? Não sei onde é que vai dar. Eu só sei que eu não perco um encontro desse, que é bom demais. Então, gente, muito obrigada e eu espero que a gente se encontre outras e como se dá, inclusive no mundo dos sonhos. Obrigada. Obrigado, Sílvia. Obrigado, Clícia. Bom, pessoal, eu vou encerrar agora. Essa foi a nossa quarta mesa, já é a nossa penúltima. Estamos chegando ao final das nossas atividades de mesa do grupo. Espero que todo mundo esteja aqui na próxima. Muito obrigado a todos que participaram.
e até mais.